Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 117 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar aí, do seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto de hoje será o estudo do emprego do advérbio. Nossos objetivos são conhecer a função sintática do advérbio e também das locuções adverbiais e conhecer alguns empregos particulares do advérbio. Bom, pessoal, então, antes da gente iniciar a aula sobre o emprego sintático do advérbio, vamos lembrar que o advérbio é aquela palavrinha que modifica um verbo, Ou ainda um adjetivo, ou ainda o próprio advérbio. Então, ele tem essa função de modificar. E o advérbio, ele vai apresentar algumas circunstâncias. Então, eu posso ter um advérbio de intensidade, um advérbio de lugar, de tempo, de modo, de certeza, de negação, entre outros aí que a gente já vai recordar. E locução adverbial, o que eu chamo de locução adverbial? Quando eu tenho um advérbio, Ou seja, uma locução adverbial com valor de advérbio, Ou seja, a locução sempre vai ter mais de uma palavrinha. Então, às pressas já é uma locução adverbial. Por quê? Porque eu já tenho duas palavras ali, certo? Muito bem. Então, o advérbio do ponto de vista agora sintático. Então, o advérbio, que refere-se a um verbo, a um adjetivo ou locução adjetiva, ou ainda a um advérbio ou locução adverbial, ele exerce somente uma função sintática, que é a função sintática de adjunto adverbial. Então, essa é a função dele dentro da oração. Quando a gente vai analisar sintaticamente qual é a função de um advérbio, ele tem função de adjunto adverbial. Vamos ver alguns exemplos aqui. Sempre trabalhou muito. Muito é um advérbio de intensidade, que está modificando o sentido do verbo trabalhar. Permaneço bastante disposto. O advérbio bastante está modificando o adjetivo disposto. Comprou um carro muito fora de linha. O advérbio muito está modificando a locução adjetiva fora de linha. As crianças dormiram mais tarde. O advérbio mais está modificando um outro advérbio, que é o advérbio tarde. O professor surgiu tão de repente em sala de aula. Então, esse advérbio tão modifica uma locução adverbial, que é a locução de repente. Diariamente estudamos para a prova. O advérbio diariamente, ele modifica a oração estudamos para a prova. Bom, todas essas palavras que a professora destacou aí de cor roxa são os advérbios. Isso falando do aspecto morfológico da palavra. Então, morfologicamente é um advérbio e sintaticamente é um adjunto adverbial, Então, aqui o muito é um advérbio, mas a função sintática dele é de adjunto adverbial, certo? Então, sempre, diferenciar aí qual é a função do ponto de vista morfológico e qual é a função do ponto de vista sintático. Vamos ver algumas expressões agora que são iniciadas, por preposição e que funcionam como adjuntos adverbiais. Então, agora a gente está falando mesmo de função sintática, Fomos a Salvador de carro. De carro é um adjunto adverbial de meio.
Então, qual foi o meio utilizado? Cortou o pé com um caco de vidro. Com um caco de vidro é um adjunto adverbial de instrumento. Saiu com a tia, adjunto adverbial de companhia. Então, aqui a função sintática, né, dos advérbios. Montou uma prateleira com garrafas de plástico. Com garrafas de plástico, adjunto adverbial de matéria. Comprei um CD por R$20, adjunto adverbial de preço. Bom, as circunstâncias que foram indicadas aí por essas expressões adverbiais, elas relacionam-se com o sentido estabelecido pela preposição que foi iniciando, né, cada uma dessas expressões. Dessa forma, né, elas vão indicar circunstâncias que não são previstas para o advérbio ou para a locução adverbial. Então, por exemplo, quando a gente estuda a classe gramatical dos advérbios, a gente aprende lá que tem advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, de negação, de afirmação, de intensidade, mas a gente não aprende que tem advérbio de matéria, advérbio de preço, advérbio de instrumento, advérbio de companhia. Então, isso é uma análise que a gente vai fazer dentro da oração, né? E se eu identifiquei que ali tem um adjunto adverbial, como com garrafas de plástico por R$20, que é o adjunto adverbial, que é a função sintática, então, né, dessa locução adverbial, eu também vou atribuir, né, a circunstância que ela está indicando. Não necessariamente vai ser de tempo, lugar ou somente aquelas que se referem ao advérbio, né? Então, aqui dentro da função sintática, eu vou encontrar também essas outras circunstâncias. Vamos falar agora dos empregos particulares do advérbio. Então, temos advérbios que expressam mais de uma circunstância e dessa forma vai acabar gerando ambiguidade. Olha só, defende ardorosamente suas opiniões. Esse ardorosamente eu posso enquadrar como um advérbio de modo, ou ainda como um advérbio de intensidade, ou ainda as duas situações. É de modo porque termina em mente e está intensificando. Então eu posso, né, atribuir as duas situações para este advérbio, ok? Então tem essa possibilidade, né, de expressar mais de uma coisa. Alguns advérbios, de acordo com o seu emprego, vão expressar circunstâncias diferentes. Pelo que me disse, certamente virá. Certamente, um advérbio de dúvida. Agora, veja o mesmo advérbio, né, empregado na frase abaixo, que foi um pouquinho modificada. Ó. Pelo que me disse, virá certamente. Agora, esse certamente passou a ser advérbio de afirmação. Por quê? No contexto de cima, estava gerando uma dúvida. Certamente virá, mas eu ainda não tenho a total certeza. Agora, virá certamente, né? Eu modifiquei ali a posição do advérbio na oração e aí também modifiquei o sentido dele, certo? Quando o adjunto adverbial aparece formado de dois advérbios terminados em mente, o que a gente faz? A gente coloca apenas no último o sufixo para suavizar a sonoridade da frase. Senão vai ficar ali duas palavras com a mesma terminação, gerando uma certa cacofonia, né? Um som desagradável. Então, pronunciava claro e lentamente as palavras. Eu não preciso dizer claramente e lentamente. Claro e lentamente. Eu vou colocar o mente somente no segundo. Contava o seu passado alegre e orgulhosamente. Então, aqui também, ó, o primeiro eu deixo assim e só vou colocar o sufixo mente no segundo, né? Então,
para evitar aquele som desagradável, senão vai ficar alegremente e orgulhosamente, né? E vai soar muito ruim, muito estranho. Temos também advérbios que são empregados nas interrogações, tanto diretas quanto indiretas, que a gente chama de advérbios interrogativos. O onde, que representa lugar, o como, que representa modo, o quando, que representa tempo, e porquê, que indica causa. Então, olha só aqui o advérbio interrogativo, ó. Onde você está? Né? Porque eu estou me referindo a lugar. Diga-me onde está você. Aqui a diferença é pergunta direta, né? Interrogação direta, quando termina no ponto de interrogação, ou pergunta indireta, né? A segunda frase é uma pergunta indireta. Por que você faltou à aula ontem? Porque advérbio interrogativo, porque está ali perguntando a causa da sua falta, né? Então a gente classifica eles como advérbios interrogativos, seja uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Também quando se pretende realçar o adjunto adverbial, o que a gente faz? A gente deve colocar ele no início da frase, né? Então eu quero dar ênfase, eu quero realçar o adjunto adverbial, é só eu trazê-lo para o início da frase, ó. Na nossa infância, eu já gostava de você. Lembrando, né, que é uma regrinha aqui de emprego de vírgula. Quando eu tenho o adjunto adverbial no início da frase, eu separo por vírgula do restante da oração, né? Muito bem, pessoal. Então, ficamos aqui, né, com essa nossa aula de função sintática do advérbio. Agora vai lá para os exercícios, praticar as atividades, não pule essa etapa, ela é muito importante. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!